Fundos imobiliários. Para você que não investe, pode ser uma grande oportunidade, mas também pode ser uma armadilha. É importante entender como é que eles funcionam para que você faça uma boa escolha que ajude a construir riqueza para você. Para quem não sabe, fundos imobiliários nada mais são do que uma organização padronizada, um condomínio de investidores que se juntam na forma de cotistas, trazendo seu dinheiro para esse fundo, para que o fundo, orientado pela estratégia de um gestor ou de uma equipe de gestores, faça aquisições de imóveis que serão ou construídos para serem revendidos e trazerem resultado, ou adquiridos para trazer algum tipo de renda na forma de aluguel, por exemplo, ou até um modelo misto que tem os dois tipos de imóveis. Na prática, um fundo imobiliário é uma forma que o mercado financeiro encontrou de padronizar e fracionar a oportunidade de enriquecer com imóveis para aqueles que não têm o valor para comprar um shopping center, comprar um prédio comercial, um hospital, algum tipo de grande incorporação. Então, na prática, você, com o dinheiro que você tem, pode entrar no seu home broker, que é onde são negociadas as cotas de fundos imobiliários, procurar digitar a cota do fundo imobiliário que você tem interesse e identificar no home broker o valor pelo qual essas cotas estão sendo vendidas. Então, se você quer investir em um fundo imobiliário, basta você entrar no seu home broker, digitar no home broker o que seria o código desse fundo, encontrar no home broker a relação daqueles que estão vendendo e daqueles que estão comprando e o preço daqueles que estão vendendo sendo interessante para você, basta você colocar um preço de compra superior ao que o do melhor comprador está colocando, que você estará próximo de fechar a negociação com esse vendedor, com esses vendedores. Então, você pode sim investir em grandes empreendimentos imobiliários, em grandes imóveis, prédios comerciais, shoppings, comprando cotas de fundos imobiliários. Agora, engana-se quem acredita que investir em fundo imobiliário é simplesmente comprar algo que aumenta de valor, porque teoricamente imóveis aumentam de valor ao longo do tempo. Não é bem assim. Investir em fundos imobiliários não é muito diferente de investir em imóveis. A grande diferença está na praticidade. Quem investe em imóveis tem que ter o cuidado de acompanhar seus imóveis, de estudar o mercado, estudar o plano diretor da cidade, do estado onde esse imóvel está inserido, para entender se há investimentos públicos que valorizem esse imóvel, melhoria da infraestrutura, expansão do emprego, expansão da atividade industrial, incentivos para aquela localidade, tudo isso ajudará imóveis a se valorizarem. Se não há investimentos, não haverá valorização. Se não houver valorização, não haverá ganho imobiliário. Quem quer investir em imóveis, então, tem que se envolver com imóveis, estudar planos diretores da cidade, do estado onde esse imóvel está inserido, verificar se há algum tipo de incentivo à valorização imobiliária, melhoria da infraestrutura, geração de empregos, incentivos aos negócios. Havendo ação pública ou havendo algum tipo de elemento que determine a valorização imobiliária, pode ser escassez, por exemplo, haverá ganho de valor. Nos fundos imobiliários não é diferente. Não é simplesmente questão de avaliar se o mercado está bom ou ruim para o mercado de fundos imobiliários. Por mais que se diga que talvez um novo cenário econômico traga valorização imobiliária, você tem que entender que um fundo imobiliário pode ter um edifício comercial que está com 40% das suas unidades comerciais vagas, esperando algum tipo de inquilino. Pode ser que um fundo imobiliário invista num shopping que tem muitas lojas fechando, ou lojas de segunda linha, que seja decadente comparado com outro shopping na mesma cidade. Então, uma boa análise de fundo imobiliário exige do investidor um estudo dos imóveis ou da carteira de imóveis que esse fundo adquiriu. É um trabalho, mas um trabalho certamente bastante inferior ao trabalho que você teria para comprar imóveis. Digamos que um cenário econômico favorável sugira que os imóveis irão se valorizar. Se você entender que para negociar imóveis há uma exigência do seu tempo, um tempo para você pesquisar imóveis, para você conversar com corretores, encontrar vendedores, negociar com esses vendedores, providenciar toda a burocracia para ter os recursos disponíveis, num segundo momento ir ao cartório, assinar documentos, se expor. No momento que você comprou o imóvel, lá na frente você quer vender, encontrar o comprador, de repente não tem a liquidez, você percebe que a oportunidade do mercado imobiliário, a oportunidade de você poder vender suas cotas de um fundo imobiliário num home broker de forma rápida, imediata até, quando você tem pressa de vender, você pode reduzir o preço das suas cotas e vender mais rapidamente. Isso faz com que o mercado de fundos imobiliários seja certamente um mercado muito mais dinâmico, muito mais conveniente e adequado para aquelas pessoas que não têm tempo, que não querem se expor. Tem um outro fator a ser considerado, que você pode investir num fundo imobiliário com participação em grandes empresas, em shopping center, edifícios comerciais,
com valores na casa de R$ 1.000, R$ 5.000, R$ 10.000. Para comprar um pequeno imóvel residencial, você precisaria pelo menos do valor total desse imóvel, ou teria que dar uma entrada para assumir o custo do financiamento, toda uma ineficiência do processo que em outros vídeos eu já falei, faz com que a compra do imóvel se torne desvantajosa. Então, o fundo imobiliário é uma oportunidade para aqueles que entendem que o cenário é interessante para os imóveis e, além disso, estudar o mercado de fundos imobiliários, encontrar algum fundo com uma carteira interessante, de repente uma carteira diversificada de imóveis, imóveis com potencial de valorização, imóveis que, se for para render aluguel, tem um bom nível de ocupação, baixa taxa de vacância, enfim, foi feito um estudo. No mercado existem especialistas que fazem esses estudos, no próprio BTG de tempos em tempos saem análises sobre os fundos imobiliários, justamente indicando aqueles que têm mais qualidades para você. Então, muito cuidado para não investir cegamente, porque como no mercado imobiliário, toda média é burra. Se falarem para você que o investimento em fundo imobiliário é oportuno e você pegar o primeiro fundo imobiliário que veio pela frente ou aquele que mais perdeu valor, achando que ele mais vai se valorizar, você pode estar caindo na armadilha, está comprando uma carteira de imóveis mal selecionada ou mal resolvida. De repente foi bem selecionada no passado, mas com o passar do tempo tornou-se um imóvel ruim. Então, cuidado, porque é um mercado muito interessante, é um mercado oportuno para uma economia que entra em recuperação, mas exige estudo para se fazer bons resultados. Que você tenha sucesso às escolhas, afinal, enriquecer é uma questão de escolha.